Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma nova série aqui da Universidade Financeira, uma série de review de livros sobre finanças. Eu leio 2 livros por semana e a partir de agora eu quero compartilhar com você o que eu tiro desses livros, o que eu acho desses livros. Alguns livros eu vou achar uma porcaria, uma perda de tempo, mas alguns outros livros, como o livro de hoje, eu vou achar um livro até bem razoável, bem interessante. E eu vou trazer para você a indicação de o que você deve, o que você não deve ler, o que você deve esperar, o que você não deve esperar desse livro. Bom, hoje eu acabei de ler o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel. O Ricardo Jeromel não é um bilionário. Para começar, o Ricardo Jeromel é um milionário. Isso, na verdade, ele nem era um milionário quando ele começou a escrever esse livro, e eu suponho que ele seja um milionário porque ele pode ter ganhado royalties e royalties e royalties com esse livro. Ele nem era um milionário quando ele escreveu esse livro. Então, como é que é? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o autor desse livro não é bilionário, não era milionário quando escreveu esse livro, e possivelmente não é milionário hoje e ganha bastante royalties com esse livro. Ele era um ex-empregado da Forbes e depois se tornou um jornalista, possivelmente um jornalista freelancer, mas eu não tenho capacidade de afirmar isso daqui para você. Ele era um funcionário da Forbes Manhattan e lidava muito com diversos bilionários. Por isso, ele começou a entender quais eram as formas que os bilionários reagiam, o que os bilionários pensam, como eles agem em diversas situações, e ele trouxe isso tudo dentro desse livro. O livro começa um pouco confuso e eu não sou de ler muito teaser, eu não sou de ler orelha de livro, fundo de livro. Por quê? Porque eu não quero, fundo não, né, contracapa do livro ou quarta capa, eu não sou de entender muito, eu não quero entender muito o que aquele livro tem para me propor antes de eu começar a ler aquele livro e efetivamente ver o que aquele livro tem de bom ou de ruim. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler o livro. Eu não entendi qual era a proposta do autor, até que a gente chegasse no 3º ou no 4º capítulo, que eu comecei a ver que ele trazia para o livro algumas coisas do cotidiano desses bilionários e como eles reagiam a diversas situações, das mais adversas situações possíveis que você pode imaginar. É muito interessante ver como você pode, o Ricardo Jeromel deixa isso muito claro, porque ele é um baita de um escritor, ele escreve muito bem, apesar de não ser milionário, apesar de não ser bilionário, apesar de ser um funcionário da Forbes, ele é um baita de um jornalista, um baita de um escritor, é um cara super capacitado, e ele acaba colocando no livro e mostrando para você e para mim que a gente pode desenvolver esses hábitos que os bilionários, que são pessoas comuns, também têm. O que um bilionário tem de diferente de mim para você? A não ser 999 zeros antes da vírgula. Então você precisa entender claramente, isso precisa ficar muito claro para você, o seguinte: você pode desenvolver cada um desses aspectos que o Ricardo Jeromel conseguiu colocar dentro desse livro, Bilionários. É um livro que eu indico ou que eu não indico? Eu indico esse livro sim, esse livro faz parte da preparação que você precisa ter para começar a sua jornada em direção à riqueza. E nada melhor para se preparar do que sabendo exatamente como os ricos reagem, como os ricos pensam em diversas situações diferentes. Um grande abraço para você, esse foi o review do livro Bilionários, do Ricardo Jeromel, e se você quiser ler um pouco mais sobre esse review, basta clicar no artigo que está aqui na descrição. Até a próxima e tchau!